Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Roberta Rocha e hoje eu vou trazer para vocês um relato, uma história de terror. A Casa na Curva Perigosa. Essa moça que conta o relato, no verão de 94, ela, o filho de 5 meses e o noivo dela na época se mudaram para uma casa no interior de São Paulo, aproximadamente 1 hora de São Paulo, para numa curva. Eles se mudaram para uma casa numa curva, uma curva assim bem perigosa nessa estrada em que eles se mudaram. E o que a deixava inquieta, incomodada, é que essa casa ficava, o quintal não ficava a mais de 1 metro da curva, sabe? Bem próximo, ficava bem próximo da curva, que os carros passavam uma velocidade bem fora do que seria permitido para aquela curva. Mas mesmo assim, isso não a desanimou, porque era a sua primeira casa, era o início de uma vida nova, e ela estava bem feliz com tudo que estava acontecendo. E tudo ocorreu sem problema nenhum, até que eles se acomodaram na casa. E o instinto dela dizia desde o início que tinha algo estranho na casa. E o pior é que ela já teve esse tipo de impressão, e sempre que tinha esse tipo de impressão ruim sobre o lugar, por algum lugar, ela nunca estava errada. E assim, logo que eles se mudaram, eles já começaram a ter problemas com o filho. O filho não ficava sozinho no quarto dele. Não conseguia deixar a criança sozinha no quarto dele. E eles nunca tiveram esse tipo de problema antes. E dali então começaram, sempre que eles colocavam o garoto no berço, começava a chorar, e só parava quando eles pegavam o menino de volta do berço. Sendo que antes isso não tinha acontecido. Eles colocavam a criança e a criança dormia, ficava numa boa. E ali não. Ali o menino não ficava no quarto, sozinho. E o que dava a entender que realmente era o quarto, por quê? Porque isso acontecia só no quarto. Se eles deixassem o menino sozinho em qualquer outro cômodo da casa, ele ficava quietinho, de boa, mas se colocava no quarto sozinho, pronto. O menino chorava tanto, que dava a impressão de que ia explodir, de tanto que chorava. E essa moça também tinha seus probleminhas com alguns cômodos da casa. Tanto é que no quarto da empregada, que tinha um quarto de empregada na casa, e na garagem, ela não entrava. Ela não conseguia entrar naqueles cômodos. Não adiantava. Era só ela passar na frente do quarto ou na frente da garagem, ela se arrepiava toda, a nuca gelava e ela entrava num desespero e não conseguia. Aquilo para ela era apavorante. Aqueles cômodos davam uma sensação muito ruim. Aí, algum tempo depois que ela se casou com o noivo, ela estava na sala com a cunhada dela e o filho dela. E elas estavam ali, e era dia, e a sala estava clara, e de repente elas começaram a ver algumas sombras se movendo na parede da sala. Na hora, ela ligou para uma amiga dela, acredito que sensitiva, ou que entende dessas coisas, e a amiga dela foi para lá. Assim que ela entrou na casa, a amiga dela já de cara já sentiu, já pressentiu, e aí a amiga dela já sentiu aquela coisa estranha, aquela sensação de estar sendo observada, começou a ver as sombras pela parede da casa, começaram a ouvir barulhos no andar de cima, sendo que não tinha ninguém no andar de cima, as portas se fechavam sozinhas. Foi aí que elas contaram, né? Chegaram pro marido dela e contaram o que estava acontecendo. E ele simplesmente falou: é coisa da cabeça de vocês. 3 mulheres, e ele me vira e fala que é coisa da cabeça delas. A mulher dele, a irmã dele e uma amiga da mulher dele. Beleza, não quer acreditar na mulher da amiga, né? Não quer acreditar na amiga da mulher dele?
Mas e a irmã? Não acredita na irmã, não acredita na mulher. Coisa da cabeça delas. É muita mulher pra ter coisa da cabeça delas, né? Aí lá pelo Natal, mais ou menos, ele mudou de ideia. Por quê? Porque ela montou uma árvore de Natal e colocou aquelas luzinhas, pisca-pisca, sabe? E aqueles pisca-pisca que vem com caixinha de música, sabe? Que é conectado, faz parte de acordo com o piscar, toca a musiquinha e vice-versa. Então, ela colocou um pisca-pisca desse, desligava à noite. Chegava à noite, ela tirava da tomada antes deles irem dormir. E, como sempre, foi lá, tirou da tomada e beleza, foram dormir. Foi quando, no meio da noite, ele acordou com a musiquinha e as luzes piscando, entendeu? Aquela luz piscando, a musiquinha tocando, ele acordou ela e falou pra ela, você esqueceu de desligar o pisca-pisca? Foi quando ela respondeu, eu tirei da tomada. Você viu eu desligando? Você viu eu tirando da tomada o conector? Foi quando ele sentou na cama, meio confuso. Tipo, lembrava, não lembrava. Ficou pensando. Ele levantou na ponta dos pés e foi andando até a sala. Desceu as escadas, foi andando, voltou. E no que ele voltou com uma cara pálida, assustada, apavorado, tipo, só falou pra ela, volta a dormir. Você entendeu? Voltou a dormir. No final de semana, depois desse ocorrido, o filho do casal, dessa moça e do rapaz, foram dormir na casa dos avós. E nessa primeira noite em que eles estavam se arrumando para ir dormir, eles começaram a ouvir um som de um bebê chorando. Como o filho deles não estava em casa, eles simplesmente ignoraram. Só que o choro começou a ficar cada vez mais alto, o que os deixaram preocupados. Então eles foram até o jardim achando que pudesse ser alguém que precisasse de ajuda. E ao chegar do lado de fora, o choro cessava. E ao voltar para dentro, o choro voltou a continuar. E isso aconteceu algumas vezes. Eles saíam, procuravam, não viam nada. Não escutavam nada. Entravam dentro de casa, o choro começava. Fora sem o choro, dentro de casa com o choro. Foi quando o marido dela parou no pé da escada e ficou prestando atenção para ouvir de onde vinha aquele choro. E aquele choro vinha do andar de cima, mais precisamente de um quartinho que eles utilizavam para guardar bagunças. E ela diz aqui que ela não precisa nem dizer, mas isso a deixou muito apavorada. Claro. Foi aí que ela convenceu o marido de mudar o quarto dela, né, do casal e do bebê pro andar de baixo. E foi aí que as coisas começaram a ficar piores. Algumas coisas começaram a sumir, só apareciam no outro dia, alguns dias depois. E um ato que ela não era incomum, tipo, ela deixar o quarto da empregada trancado e alguns quartos, tipo, alguns cômodos da casa, ela colocava a cadeira na porta para segurar a porta aberta. E outra, ela odiava ter que subir as escadas, ela odiava ter que fazer alguma coisa lá em cima, principalmente sozinha. Ela sentia o coração apertado, ela sentia algo muito ruim, como se algo estava vigiando, pronto para atacá-la, só espreitando, prestes a atacá-la. O único cômodo que não a incomodava era o banheiro. Ela odiava ficar dentro daquela casa. Aquilo que era maravilhoso se tornou um incômodo muito grande. E não incomodava para eles se ela estava sozinha ou não. Nada nunca machucou ninguém, mas eles tomavam sustos que parecia que o coração ia sair do peito. Sustos muito grandes. Foi quando, numa certa tarde, ela descobre que aquela casa já haviam tido vários inquilinos e que ninguém passava mais de meses, somente meses na casa, e se mudava.
do lugar. E eles foram os primeiros há mais de anos a passar mais de um ano na casa. O dono dessa casa, que eles moravam de aluguel, morava próximo da casa deles. A casa que eles moravam, o dono, o proprietário da casa, morava próximo. E essa casa estava na família dele há anos. E ele nunca comentou nada sobre esse tipo de coisa que acontecia na casa. Ou ele não sabia, ou não acreditava, ou queria ter inquilinos, né? Ele ia contar? Claro que não, né? Aí um amigo da família descobriu que eles estavam morando nessa casa e falou que era para eles saírem daquela casa o mais rápido possível, porque aquela casa não era um lugar para se estar, pois ele conhecia uma das famílias que tinha morado por lá, pois ele temia pela segurança deles e sabia que já haviam acontecido coisas violentas dentro daquela casa. E achou incrível por eles estarem ainda morando lá e não terem saído por conta própria daquela casa, pois a família que ele conhecia antes da moça, ele falou que ficaram lá e não passaram de um mês, não suportaram mais um mês, saíram de lá. Porque quando eles moravam lá, essa família que o rapaz outro conhecia, objetos voavam em cima das pessoas, as portas batiam na cara delas, eles acordavam de manhã com hematomas no corpo, eles eram chacoalhados violentamente. Como assim? Que coisa maluca. E depois disso que ela ficou sabendo, ela falou assim, chegou no marido dela e falou: olha, amorzinho, vamos embora daqui agora. E na semana seguinte eles se mudaram da casa. E como a casa foi construída bem numa curva, bem perigosa, e havia acidentes ali, eles pensavam, depois que saíram de lá, eles ficaram pensando, será que eram almas, pessoas que morriam violentamente naquelas curvas que assombravam a casa? Quem sabe? Com certeza, devia ser gente que morre violentamente, ele nem sabe que morreu, aí fica assombrando a casa. Bom, é a única explicação que eu acredito que seja. Ou vai saber também, de repente a casa era amaldiçoada, vai ver acontecer alguma outra coisa ruim dentro da casa. Quem sabe, né? Quem é que vai saber? Mas as coisas ruins aconteciam ali. E é isso, gente. Se vocês gostaram da minha história de terror, dá um joinha no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal agora. Aguarde os próximos vídeos. Super beijo, até o próximo. Tchau!